Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software de avaliação e prescrição físico-nutricional EPT-Web. Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação cineantropométrica do software EPT-Web. Para contextualizar, a avaliação cineantropométrica é uma avaliação subjetiva que visa avaliar alguns componentes da composição corporal dos indivíduos, como o percentual de massa magra, percentual de gordura, densidade corporal e algumas outras variáveis. Então vamos lá, pessoal. Vamos acessar aqui o software EPT-Web e mostrar na prática como funciona essa avaliação. Eu vou logar aqui com o usuário orientador físico, que é um usuário com permissões de instrutor, do tipo de instrutor. Eu vou acessar aqui no menu o item Avaliações, Morfológicas, Cineantropométrica. Nessa tela de conteúdo, pessoal, são mostradas todas as avaliações que foram feitas para os clientes da academia. E nessa tela eu posso fazer uma gestão dessas avaliações, alterando a avaliação ou excluindo a avaliação. Nós vamos clicar aqui no botão de incluir, tendo em vista que o nosso objetivo é fazer uma nova avaliação. Perfeito. Pessoal, aqui nós temos alguns avisos do sistema, lembrando que isso não é uma mensagem de erro, isso é simplesmente um aviso do sistema, dizendo que antes de fazer a avaliação cineantropométrica, o cliente da academia ele deve ser submetido a uma avaliação anamnese anteriormente. Então nós vamos ter cuidado aqui de selecionar um cliente, um avaliado, que já tenha uma avaliação anamnese. Perfeito. Pessoal, por que nós temos esse pré-requisito? Porque na avaliação anamnese existem algumas informações que são utilizadas como referência para a avaliação cineantropométrica, única e exclusivamente por isso. Data, vou deixar a data de hoje. O protocolo, vou selecionar Jackson e Pollock com 7 dobras cutâneas para homem. A fórmula do cálculo do percentual de gordura é Siri. E agora eu vou preencher aqui a estatura, lembrando que a estatura deve ser preenchida em centímetros, o peso real dessa pessoa e o percentual de gordura que essa pessoa pretende chegar com o treinamento, com a dieta, enfim, com a atividade que ela está executando no momento. Pessoal, lembrando que trata-se de um teste subjetivo, são mensurações subjetivas, e que servem como referência para o processo de acompanhamento do desempenho, do ganho ou da perda de massa muscular ou peso do cliente. Pessoal, só retornando aqui, todos os itens que tiverem asterisco vermelho ao seu lado são itens obrigatórios, então eles têm o preenchimento obrigatório. Na sequência aqui nós temos uma série de perímetros e circunferências que vocês podem preencher. Nós temos, na verdade, todas as circunferências do corpo humano para preenchimento e isso varia de acordo com a sua necessidade. Então, se você quiser manter essas informações, manter um registro bastante completo, você pode estar preenchendo todas essas circunferências. Inclusive, algumas circunferências elas têm para ambos os lados, direito e esquerdo, como vocês podem ver. Eu não vou preencher todos os itens aqui, tá, pessoal? Vou preencher apenas os itens obrigatórios como critério aí de demonstração para vocês. Aqui nas dobras cutâneas, são as dobras que nós utilizamos o plicômetro para coletar. Todas as dobras que possuem um asterisco vermelho são dobras obrigatórias, ou seja, dobras relacionadas ao protocolo que nós utilizamos, que nós selecionamos. Então, eu vou colocar valores que não são valores reais aqui para as dobras, tá? Vou colocar 23 para torácica, axilar média vou colocar 35, abdominal 34, coxa 23, tríceps 20, subescapular 17. Pessoal, lembrando que nós temos a possibilidade de fazer 3 coletas. Se vocês fizerem 3 coletas para cada dobra, será informada uma média, e será utilizada essa média das 3 coletas para os cálculos. Perfeito? Bom, pessoal, aqui também nós temos a possibilidade de mensuração, de coleta das informações dos diâmetros, diâmetros ósseos
dos nossos clientes, que isso é uma medida que nós podemos tirar com o paquímetro. Então, se for de interesse de vocês, vocês podem estar preenchendo essas variáveis também. Essas variáveis elas são utilizadas para alguns cálculos aqui dentro do EPTWeb. Então, caso vocês não preencham essas variáveis, provavelmente algum cálculo ele pode ter um resultado que não é condizente, ok? Então, é por isso que nós orientamos que vocês façam o preenchimento do maior número possível de variáveis aí desse formulário. Aqui eu vou colocar algumas variáveis, tá, pessoal, só para constar. E para que a gente de repente, não tenha nenhum tipo de problema nos cálculos aí. Pessoal, sempre lembrando que aqui as variáveis elas são coletadas em centímetros para diâmetros, milímetros para dobras e os perímetros também são em centímetros. Perfeito. Aqui, pessoal, são algumas perguntas que são utilizadas para cálculo do gasto energético total e da taxa metabólica basal. Então, aqui eu posso estar preenchendo, né, o fator atividade, ambulante, no caso, pessoas que se locomovem normalmente, que não são pessoas que estão acamadas, né? Fator injúria é paciente não complicado, paciente que está com a saúde em dia, né? A fator térmico eu vou colocar normal, perfeito. E vou clicar em calcular. Preencha a dobra suprailíaca. Pessoal, vocês podem perceber, eu esqueci de preencher uma dobra, o sistema me avisou. Então eu vou aqui preencher a dobra suprailíaca sem problema nenhum e mandar calcular novamente. Perfeito. Quando eu cliquei no botão calcular, vocês vão ver que as variáveis calculadas aqui, elas vão aparecer aqui em tons azuis e as variáveis que não foram possíveis de calcular, e vai aparecer o NaN. Pessoal, por que não foi calculado aqui a relação cintura-quadril, RCQ? Única e simplesmente porque nós não preenchemos a circunferência da cintura e a circunferência do quadril. Vamos sugerir um valor aqui para essa circunferência, só para que a gente faça o cálculo novamente e o sistema nos remeta uma informação aqui para essa variável. Lembrando que eu chutei valores, provavelmente esses valores não serão valores condizentes, correto? Vou mandar recalcular e vocês vão perceber que a relação cintura-quadril aqui agora a gente já tem um número que foi apresentado pelo sistema, apesar de as variáveis que foram colocadas não são variáveis realmente reais. Perfeito, pessoal, aqui a gente tem uma série de classificações quanto à relação cintura-quadril, quanto ao IMC, o peso atual da pessoa, o peso mínimo de acordo com cálculos subjetivos, o peso ideal, o peso máximo, peso gordo, peso ósseo, peso residual, enfim, uma série de informações relacionadas à composição corporal do indivíduo. E aqui algumas classificações também com relação ao percentual de gordura e outras classificações baseadas em referências bibliográficas. Aqui embaixo a gente tem um gráfico das informações do peso, da relação dos pesos e do percentual de massa magra referente à massa gorda do cliente. Então, pessoal, essa foi a avaliação cineantropométrica do software EPTWeb. Vocês podem estar aproveitando aí o máximo de informações possível dessa avaliação através de um preenchimento completo da mesma. Então, aqui eu vou clicar em salvar e depois, se eu precisar consultar alguma informação desta avaliação, eu posso simplesmente clicar aqui em cima do botão, que é o nome do cliente, para verificar novamente o que foi calculado nesta avaliação e quais foram os resultados obtidos. Perfeito, pessoal. Essa foi uma videoaula bastante rápida com relação à avaliação cineantropométrica. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, enviem um e-mail através de suporte@eptweb.com.br. Bom trabalho a todos.